Chegou a hora de falar do sexto episódio de Lovecraft Country, Bruna. Vamos adentrar na treta de novo, né? Vamos lá. Vamos. Então já assina o canal, aciona o sininho para não perder as notificações. Tivemos aí um episódio diferente. Eu gosto de chamar, não é uma crítica ainda, mas aquele episódio encheção de linguiça. Né? Que várias Mas não temporadas. é, né? Mas não é. De Mas novo, não é. não tô falando mal ainda. Mas tem várias séries durante na temporada tem um episódio que ele é um pouco fora da história principal e conta uma história que agrega, mas que não era 100% necessária para a trama principal. Eu acho que é o que a Tu gente tem acha aqui. que não era 100% necessária? Acho. Não, eu queria saber o que tinha acontecido na Coreia. Eu tava desde o primeiro Sim, episódio. 100% necessária. Eu gostaria de saber, mas assim, não sei, esperei um pouquinho mais. Acho que o episódio começou muito Uau! bem. O episódio começou super bem, porque daí, ali, acho que nos primeiros 5 minutos, acho até que foi antes da vinheta, a gente já teve um banho de sangue, né? E aquilo ali, uau! E depois a gente vai descobrindo mais coisas. Mas, assim, esperava um pouquinho mais, talvez. Mas gostei. Eu gostei bastante desse episódio, Bruna. Eu acho que era uma coisa que eu tava querendo ver, o que que tinha acontecido na Coreia, quem era essa pessoa que o Atticus estava se relacionando, que ele já tinha ligado, mas tinha hesitado em conversar, depois tinha ligado de novo. Então, foi doido que tudo isso que aconteceu e a forma que eles contaram tudo isso foi muito bonita. E de novo eles usaram a música, usaram a cultura pop para fazer as referências e nos colocar um pouco mais dentro da trama, dos próprios pensamentos da protagonista do episódio, né? Então, eu queria saber quem era a Ji-ha, o que, que tinha acontecido, e eles construíram uma forma muito legal dela gostar do cinema norte-americano. A referência com a Judy Garland é excelente, e depois eles até usam um áudio de uma entrevista dela no final do episódio, que aquilo vai nos dando um aperto, porque aquilo casa tão bem com a história, que a gente fica E com pensando, ela mesma, né? exato. E a Ji-ha, ela fez The Gifted, né? Fez recentemente The Gifted, fez a dublagem de Operação Big Hero, fez Gotham também, então é uma menina que já estava aí permeando o nosso inconsciente nerd. E ela apresentou muito bem, ela tá muito bem nessa série. Aproveitando que a gente teve o Emmy junto com esse episódio aí, já vou dizer que se esse ano a gente teve o Watchmen ganhando vários prêmios, muito provavelmente Lovecraft Country vai estar no ano que vem também ganhando alguns prêmios. E Certeza. já vou jogar uma previsão aqui que WandaVision também vai estar ganhando muitos prêmios no ano que vem. Esse Tem esse momento é trailer que nosso. saiu aí. Ah, que Comentaremos de ansiedade. WandaVision. Mas vamos voltar para o Teremos Lovecraft. agora. É. Assim, ó, só pra deixar bem claro, eu gostei muito do episódio, tá? Eu gostei muito. Assim, como o anterior foi, tipo assim, nota Foi, 1000, foi esse forte. ainda tá, tipo, não vou dizer a nota ainda, vamos guardar pro final do episódio, mas um pouquinho abaixo, mas ainda assim é muito alto. Eu gostei muito do episódio da construção visual, ali das temporadas passando ali, né, ao longo dos anos. Então, tipo assim, a chegada da guerra na Coreia, a forma como os americanos eram vistos, depois a forma como os comunistas eram vistos, como a forma como tudo aquilo ali contaminou a vida, né? Ela estava ali se formando, daqui a pouco toda a vida de todo mundo foi virada do avesso. Eu achei muito a construção visual, os figurinos, a estética do episódio muito Nossa. bonita, assim, né? Ao mesmo Os tempo que efeitos, tinha tudo a os ver com efeitos visuais estão bons também, né? Que foi um problema em alguns episódios. No anterior a gente tinha elogiado, nesse aqui também tá muito bom, tá muito bom. com certeza. E a gente teve ali toda a questão cultural impactando, né? E aí, daqui a pouco, a gente foi descobrindo mais sobre a questão sobrenatural envolvendo ela. E foi muito, muito legal a forma como construíram isso e colocaram pra gente, né? Nossa, tem meio que um terror japonês ali, uma coisa de anime também muito, muito marcante, né? Porque ela é uma possuidora de corpos, ela é uma demônia, não sei se é demônia que chama, mas ela é um espírito, um ser que devora as almas das pessoas, né? Cara, eu me vi muito em animes ali, alguns momentos, principalmente na forma que eles criam aqueles tentáculos e como eles se conectam e como ela vislumbra e ela absorve a vida dessas pessoas que ela absorve, É, né? Então, isso é muito bem louco. comum, tipo de história, que daí não é uma coisa só, tipo, aí é um monstro. Não, é um monstro
além do corpo, devora a alma, absorve as memórias, né? Então, tipo assim, tem toda essa questão do espiritual com o físico, né? Que é bem presente nesse tipo de história, assim, na cultura em geral, assim. E, nossa, achei, assim, dos tentáculos, já tava tudo muito bonito, mas aí a hora que sai dos olhos dela, eu fiquei tipo, Nossa. caramba, que ótimo, porque ficou muito bonito, assim, né? E se a gente tinha aí cabeças explodindo, a gente teve corpos explodindo nesse episódio, né? Meu Deus do céu. Sangue por todo lado. Foi muito, muito bonito, assim. E eu achei interessante também que normalmente espíritos malignos, os demônios, possuidores de corpos, normalmente são isso, puro mal. Mas aí a gente vê que é quase como é uma entidade muito mais complexa, né? Porque ela, ela desenvolveu sentimentos pela mãe, que não era mãe, né? Pelo próprio Tiki, então, tipo assim, a gente foi ver pela melhor amiga ali, que foi toda uma questão bem importante nesse arco da personagem, mas então a gente viu um espírito que era muito mais do que um espírito maligno, né? E uma evolução que se fundiu com a questão do humano. Achei muito, muito legal ver isso, assim, bem diferente. É, a gente não sabe Mas o quanto é o espírito, o quanto é o humano ali naquela pessoa, né? Então a gente não fica aquele conflito, mas meu Deus, ela é um espírito, encarnação lá, porque a mãe dela levou ela numa xamã, né? E aí e é bem ela interessante. É interessante também o motivo, tipo, por que que aquilo ali surgiu? Porque, né, o, aí eu não entendi, não ficou 100% claro pra mim se era o pai mesmo dela ou se era o padrasto, né? Mas enfim, que abusava dela e a mãe era o foi em busca. padrasto, né? Porque a mulher, ela, para fazer a honra da família, ela tinha que ter um homem na casa. Então ela levou um homem qualquer que fazia o que fazia com a filha dela. Então acho que era para padrasto. Pois é, pra mim ficou mais para esse lado mesmo. Então aí a mãe foi lá e tomou essa decisão, né, que ia afetar a filha dela, mas que tentando salvar ela e se salvar também, mas que ao mesmo tempo teve um preço muito alto, né? Então, tipo assim, a relação das duas se, se, se acabou por causa disso e depois se reconstruiu, né? Então, aí eu gostei muito, assim, muitas nuances também nesse episódio, né? Opa, peraí que eu puxei a mão. Opa! É, Mas enfim. e aí a gente tem a mescla com a guerra e surge o Áticos. E quando surge o Áticos, tu vê que não é É o parece outra pessoa, não é o que a gente conheceu nos episódios anteriores. E é legal porque ele tá ali meio que no automático, né? Fazendo tudo que os caras mandam ele fazer. E essa relação que eles construíram também. Então, o antagonismo dos dois, o Atticus, que a gente já sabe que tem algum lance espiritual nele também, se relaciona com outro lance espiritual, com um espírito, sei lá, um monstro. Ainda assim, eles são muito humanos, tem um lado muito humano, cada um deles, e no meio da guerra, né? Então isso é muito marcante, essa relação dos dois. E a própria relação que ele constrói, né? Tipo, o amigo dele, que também tinha descendência oriental, falou: eu não tô aqui porque eu tinha uma opção, tô aqui porque o meu país fez isso, me jogou para isso, né? Ele não, sim, ele tá aqui como voluntário, né? E ele explica também no contexto dele que apesar daquele voluntarismo dele, ele foi jogado pra lá, né? sim, ao mesmo tempo, tipo, meio que fugindo também do pai, que agora a gente sabe disso, né? Meio que fugindo um pouco do pai, de toda aquela história. Então, bem, a gente aí teve a menção também ao tio George, né? Que foi, Tio George, genial. quem ajudou ele ali a promover aquela cena tão, tão romântica ali do cinema, né, na barraca ali pra ela, né? Então a gente, tipo, a gente já conhece ele, a gente já ama ele, foi muito bom ver aquilo ali. E aí é legal porque a gente ama ele, mas a gente vê que ele teve uma situação de assassino mesmo, né? Ele tava lá matando gente, matou a amiga dela. Sim, sim. E Não só matou, como torturou, né? Foi torturador de guerra. E é no episódio anterior ali, quando. Acho que foi no episódio anterior, que quando o Tick tá ali conversando com a Letty na banheira e tal, ele fala o quanto a guerra mudou ele, né? Despertou esse lado violento, que é muito parecido com o lado violento do pai dele, e que ele não era essa pessoa, mas que a guerra despertou aquilo ali nele. E no episódio anterior a gente também teve aquela onda de violência, né? Tipo, que trouxe ali, que né, a gente já falou no vídeo anterior, procurem Ele aí, tem galera. alguns rompantes, né? Ele traz consigo isso. Então, que acho que é uma mistura da carga da infância dele, da vida dele, com esse momento
mega traumático que é uma guerra, né? De tudo que ele teve que fazer ali. E ali o momento de despertar dele foi, como tu falou, né? No meio da guerra eles se encontraram e ali teve tipo um momento de despertar que aí provavelmente dali ele foi embora para casa e aí a gente já conhece o resto da história, né? É. E aí, no auge do relacionamento dos dois ali, a gente tem uma cena muito forte também, como ela estava tentando controlar o espírito dentro dela, meio que cede ao espírito, o espírito agarra as memórias dele, então ela sabe tudo que vai acontecer com ele. E aí que a gente vai pro final do episódio, que ela sabendo disso, vai lá para saber com a xamã se é real, se o amor da vida dela vai ou não morrer. Bem forte, né? E eu acho que a gente ainda vai ver mais dela. Acho que isso não vai parar por aí. Eu não sei como que, se ela surgir na história, na história normal, vamos dizer assim, né? Como é que vai ser essa situação aí quase de um triângulo amoroso, porque o Tiki disse que Exato. não sabia se o que ele tinha tido com ela tinha sido especial. Mas provavelmente ele pensa isso porque, de repente ele se sentiu enganado ao descobrir que ela era um monstro. Mas E ela até foi a primeira vez dele? Ah, esse foi um plot twist do episódio também, né? Com certeza a gente teve ali a primeira vez dele, então, tipo assim, mas até então, até o momento em que ele se sentiu enganado ali por ela ser um monstro, né, ter guardado esse segredo, pra mim o que eles estavam tendo ali era muito forte, muito intenso. O relacionamento, poxa, sabe, justamente por essa carga que a gente falou de estar na guerra, de ser a primeira vez dele, né, então, tipo assim, se ela surgir na história principal, vai dar treta. Porque dá pra conhecer os dois relacionamentos e shippar os dois, né? A É, gente shippa ele com a Led e shippa ele com a Jarry, né? Então, putz, vai dar treta. Eu acho que ela vai chegar nos Estados Unidos e em algum momento ela com certeza vai ter algum tipo de redenção, tipo de catarse, porque se estamos falando de espíritos e de terror cósmico, ela vai chegar e vai ter um momento de protagonizar, daqui a pouco até cumprir essa missão da reencarnação dos 100 homens, Eu né? mesmo comentar, de repente, minha teoria é que de repente ela vai vir e vai salvar o Tiki com essa última alma faltante ali, que ela tem ainda o poder de, né, absorver a alma e destruir o corpo do cara. É. E pode ser que assim salve a vida do Tiki ou tenha algum papel importante, né, nos próximos episódios. Ah, não, com certeza. Acho que é uma bola picando. Ela salva a vida do Tiki e tem a sua própria redenção, soltando o espírito e ela voltando ao normal, ou então se unindo à força de alguma forma aí, É, né? e ficando nos Estados Unidos, com a cultura ali que ela gosta, os filmes, né, a música, tendo mais contato com isso do que ela teria lá, né? Nossa, genial, genial. Por isso que eu gostei tanto desse episódio. Embora ele tenha me tirado da trama principal, ele me acrescentou muita coisa, muitas camadas que eu não tinha. A própria questão do livro do Conde de Monte Cristo, né? Que ela disse Sim. que tinha lido e não, tu sabe a história errada, tu não tá vendo bem aqui. Então ele também, essa relação dos dois, e que construiu com ela, né? Pô, ela estava indo em encontros para tipo, é um programa do Silvio Santos, aquilo, né? Sim. Encontrar seu namorado lá, namoro na TV. E aí os caras só estavam descartando ela, né? E aí, eu não sei como, porque ela era a mais bonita de todas ali, né? Exato, exatamente. Só por motivos de trama. É, exatamente, porque seria impossível, né? Mas acho que a gente realmente. Eu falei que não foi assim, esperava um pouco mais, mas de novo, gostei bastante do episódio. Acho que a gente teve várias coisas positivas aí. Já desengatou um pouquinho mais o nó de que a gente estava ali no terceiro e quarto episódio com tantas e tantas dúvidas, que no episódio anterior e nesse já que estamos começando a desenrolar um pouco mais, né? Que facilita ali pra gente chegar num desfecho com as coisas mais claras, né? Porque o próximo É, episódio já é o 7 e a gente tem mais. Agora a gente tem mais 4 episódios somente, né? Então é, agora as coisas vão se desenrolando até ter a nossa conclusão. espero que eles Lembrando não que tenham que acelerar muitas coisas, né? Porque é, tem 4 episódios, dosa bem, que estejam bem dosadas as explicações e as consequências, para que tenham uma série harmônica, digamos assim, orgânica, né? Não tenha que foi, correr e num episódio tu apresentar tantas coisas e no outro tu meio que não acho fazer que foi mais nada.
esse episódio aqui me deixou um pouco assim, com o pé atrás, sabe? Porque me deu, tipo, focou tanto nisso que de repente, será que nos outros eles vão conseguir contemplar todas as outras dúvidas que a gente tem, todas as outras questões que ainda estão em aberto, ainda estão em construção, né? Porque a gente recém passou da metade, então ainda tem muita coisa para se criar e se desenrolar também. Então acho que por isso que esse episódio ficou unicamente centrado nisso, me deixou um pouco ansiosa, assim, É. sabe? Acho que é a minha E ressalva. então tu talvez fique mais ansiosa com o próximo episódio, porque nas cenas dos próximos capítulos que eles mostram depois, eles Ah, eu não mostraram que o capítulo vai ser basicamente focado na Hipólita. Ou seja, mais um capítulo com uma protagonista diferente. Então, vai ser o terceiro seguido, né? O quarto seguido. Pois é. Então, aí, ó. Já tô aqui nervosa. A Hipólita vai ser a protagonista do próximo episódio. E aí eu já vi que tem relação com o nome dela, com aquela coisa das sagas mais clássicas dos antigamente, do Egito mesmo, né? Então, cara, não sei para que lado vai esse próximo episódio aí. A gente só sabe é que dá para esperar de tudo em Lovecraft Country. Essa é a questão. A gente não sabe o que esperar, mas porque justamente são muitas as possibilidades, né? Cada episódio é uma nova surpresa, né? Apesar de tudo que a gente falou, já que teve alguns episódios que não foram tudo isso, sempre foi sempre tiveram coisas muito positivas ali, né? No meio de todas essas tramas diferentes. Acho que a série tá acertando muito a mão nisso. É, não, tá uma delícia. Cada episódio é uma efervescência e um debate diferente aqui entre a gente, né? Com certeza. Legal, legal. E nota por episódio? Acho que eu vou deixar um 4. Eu vou ficar com 4,5. Vou dar 4,5 porque eu gostei bastante. Apesar de ter esse desvio, acho que foi bem legal. Gostei de toda a temática, de ir para a Coreia, de ver outro ambiente. Gostei de tudo desse episódio. Show. Show! E você, gostou, não gostou? Comenta aí pra gente qual a sua teoria sobre o que vai acontecer ainda nessa série. Não esquece de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.